Olá a todos, eu sou a Natália, sou engenheira técnica comercial do time da Widinvaven e hoje nós vamos ter mais um geotraining que aborda uma das nossas soluções. Hoje a gente vai falar sobre estruturas de contenção com geossintético para infraestrutura. Hoje a gente vai falar sobre estruturas de contenção com geossintéticos para infraestrutura. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito de estruturas reforçadas, sobre o método de dimensionamento, sobre os processos construtivos e casos de obra. Nós temos vários tipos de estrutura de contenção. Eu coloquei alguns tipos tradicionais. A gente tem muro de gravidade, a gente tem muro de gabião, a gente tem muro de flexão. Como vocês podem ver pelas imagens, são estruturas de grandes dimensões, né? Essas estruturas tradicionais requer muita mão de obra, maquinário pesado, também utiliza materiais de fontes não renováveis, como o concreto e o rachão, por exemplo, né, no caso do gabião. Então, essas estruturas são muito custosas, né, um custo muito elevado. As soluções com geossintéticos veio para substituir, veio como uma solução alternativa mais econômica. Então, o que é uma estrutura de solo reforçado com geossintético? Um solo reforçado nada mais é do que uma combinação de aterro compactado mais um elemento de reforço que resiste à tração, tá? A gente pode ter o que muda, né, de um projeto, de uma estrutura para outra. Vai mudar o tipo de face e o tipo de solução empregada para esse reforço. Então, a gente pode utilizar tanto geogrelha quanto geotêxtil do tipo tecido. E o elemento de face também pode ser em painel único, né, painéis modulares, elementos modulares como blocos, telas e também de face envelopada, que é o que a gente vai abordar nessa apresentação, solução de face envelopada. Então, esse é um esquema, né, de solução de face envelopada, onde a gente tem um elemento de reforço. Aqui está exemplificado geotêxtil do tipo tecido, mas também poderia ser uma geogrelha. A gente vai ter os elementos de drenagem, né, o sistema de drenagem, então um colchão drenante, drenos tardosa, drenos internos também, e o sistema de proteção de face. Aqui está no esquema uma proteção do tipo verde, um manto, né, de controle de erosão, mas poderia também ser um concreto aparente ou até mesmo um muro fatiando aí esse sistema. Qual que são as vantagens de utilizar geossintéticos? Quais são as vantagens de utilizar uma estrutura reforçada com geossintéticos, né? Você tem um menor custo, você tem uma maior flexibilidade, né? Essas estruturas, elas têm maiores deformações, então tem mais flexibilidade também. Você tem uma facilidade de execução. Você tem projetos alternativos, você pode fazer vários tipos de face, por exemplo, então tem muitas alternativas, e é um projeto bem mais sustentável comparado às soluções tradicionais, né? Como eu disse para vocês, emprega aí muita utilização de concreto, né? Rachão, então você tem um alto custo também e um alto impasse ambiental. Trouxe para vocês um estudo do Avesani de 2003, onde compara os custos dessas soluções, tá? Então, a gente tem aqui as soluções, por exemplo, como flexão, e a solução mais tradicional hoje no mercado, que é gabião, comparado a um muro de solo envelopado. Então, você vai ver que o solo envelopado é o menor custo, independente aí da altura, né? E já o gabião, para alturas aí de 7 metros, acima de 7 metros, é um dos mais custosos. Um pouquinho de dimensionamento, né, e premissas aí de projeto. Então, para a gente começar a fazer um projeto, a gente precisa aí de uns dados iniciais, tá? Então, levantamento topográfico, a gente precisa entender onde vai estar alocado esse muro, né, as dimensões desse muro, a altura, seção tipo, comprimento, a inclinação também, né? Quando a gente fala de muros, a gente está falando de inclinações de 70 até 90 graus, tá? É muito importante também, por os muros de solo reforçado serem
uma solução de geotecnia, a gente ter toda a característica dessa fundação. Então, não só do solo de fundação, mas também a característica do material de aterro. O que vai dentro desse muro, né? A gente também precisa entender, para as premissas de projeto, quais são as cargas desse muro, né? Então, qual que vai ser o tipo de muro? É um muro viário? É um muro rodoviário? É um muro portante? O que tá os impulsos, né? Qual que são as cargas uniformes? Qual que são as cargas concentradas para fazer o dimensionamento? A gente tem 4 etapas básicas aí para projeto, né? Onde a gente vai fazer a análise interna, vai analisar a ruptura de esforço, o arrancamento, a separação entre as camadas, a estabilidade externa, onde a gente vai verificar essa massa como maciça, né? Então a gente vê deslizamento, tombamento, capacidade de carga, a estabilidade global dessa estrutura. A gente tem muitos softwares hoje já no mercado, né? O mais comum aí é o Slide. E a gente também tem que prever sistema de drenagem e proteção de face, tá? Conforme eu falei para vocês, os geotêxteis em geral, tanto o geogrelha quanto o geotexto tecido, ele vai precisar de uma proteção, porque ele não tem aí proteção fotovoltaica, né? Ele não pode ficar exposto ao tempo. Então, vai precisar de uma proteção final. Os dimensionamentos. Hoje a gente tem uma norma, tá? É a 16920, ela é uma norma de 2021, que contempla muros e taludes em solo reforçado com geossintéticos. Essa norma, ela não determina o método de cálculo, mas ela determina fatores de segurança pré-estabelecidos para cada uma daquelas condições que a gente falou. Então, para condições de estabilidade externa, interna, geral, e também conexões com paramento, quando você tem algum bloco ou quando você vai ter a face aí com alguma tela. Então, as metodologias de projeto, a norma ela não especifica como terão essas metodologias, tá? A gente tem algumas metodologias para fazer os cálculos hoje. A mais comum é a gente entender como essa método de Rankine, né? A gente vê os esforços atuantes, tá? Então, aqui a gente tem essa zona ativa e a zona resistente. A gente tem que fazer com o geotexto essa conexão, né? Essa tração. Então, exatamente aqui a gente vai ter a zona ativa, né, e a zona resistente, e o geotexto ele vai entrar como essa costura para suportar aí essa resistência. Entrando na estabilidade interna, então, de modos gerais aí, né, a gente faz vários parâmetros. Tudo que a gente tem no projeto é dimensionado. Então, a gente dimensiona a separação dessas camadas, né? Normalmente a gente tem aí a separação de 40 a 60 centímetros. O potencial de arrancamento, então a gente vai definir o tamanho dessa ancoragem desse reforço. Normalmente aí vai variar de 1 a 2 metros também. A gente vai entender aí o tamanho, né? O comprimento necessário de ancoragem, os esforços atuantes de cada camada. A gente também tem que analisar sempre a tensão admissível, né? Nós, como fabricantes de geossintéticos, fornecemos sempre todos os ensaios do produto. Então, seja geogrelha ou geotexto, tecido. E para projeto, a gente utiliza a tensão admissível, né? Porque quando você olha lá na ficha técnica do produto, você sempre vai ver a tensão última. Porém, para cálculo, para projeto, a gente usa admissível, porque por se tratar de produtos polímeros, a gente sempre tem que incluir fatores de redução, né? Então, a gente tem fatores de redução de dano de instalações, fatores de redução químicos e biológicos, e por fluência também. Então, a gente sempre considera para efeito de projeto, para efeito de cálculo, a tensão admissível, não a tensão última. Mas todos os fornecedores deveriam estar
fornecer aí esses parâmetros também para vocês. Estabilidade interna, a gente considera a estrutura como um maciço, né? Então, a gente vai analisar principalmente aí o solo de acordo com a fundação. Então, vai analisar se precisa de reforço, vai analisar em relação ao deslizamento dessa estrutura maciça, né? Ao tombamento da capacidade, a capacidade de carga do solo de fundação também. E nessa hora que a gente vai analisar se precisa de um reforço ou não, né? A gente também tem uma estabilidade global. Então, usando os parâmetros de fatores, né, de segurança que eu mencionei lá na norma, a gente vai usar os softwares aí, a maioria dos softwares já contém os geossintéticos, tá? Então, é bem simples, esse sistema de estabilidade global é necessário para todas as estruturas de contenção, né, seja com solo reforçado com geossintético ou estruturas convencionais. E essa análise é feita de global aí com o solo e com os reforços. A gente também tem o nosso Geosoft, tá? No Geosoft a gente consegue fazer alguns cálculos aí, só não tem a parte da estabilidade global, mas a gente consegue fazer toda a parte de geometria, então no software você coloca as entradas, né, os parâmetros, então a geometria, as cargas, as propriedades do material, tanto do solo de aterro quanto solo de fundação, os reforços atuantes, né, o método de dimensionamento também, a gente tem algumas opções de métodos de dimensionamento dentro do software. Você faz a estabilidade externa também. E você tem aí, né, gera um relatório, vai gerar um projeto completo aí para vocês, com o estudo e já o dimensionamento, a drenagem, o manto recomendado. É importante sempre a gente fazer a análise também da drenagem dessa estrutura de contenção. A gente sempre faz o dimensionamento considerando as pressões hidrostáticas, né? Então, essa massa não tem pressões hidrostáticas. Então, a gente tem que fazer com que a drenagem garanta essas condições ao longo do tempo. Então, por isso é importante ver as condições, os drenos internos, os drenos de tardose e também o colchão drenante. Aqui é o exemplo, né, de instalação aí da drenagem, quando a gente já tem um aterro, então a gente faz esses drenos de tardose para garantir aí esse escoamento, né? Então aqui a gente teve um colchão drenante também na base e os drenos de tardose. Aqui a drenagem também interna do muro, que sempre tem que ser considerada, tá? Tem parâmetros também desse espaçamento. Os tipos de face, a gente sempre tem que prever para solos envelopados uma proteção de face, tá? Como eu falei para vocês, né, os geossintéticos em geral não possuem proteção contra raio V. Então, por isso que o sistema de face é tão importante. A gente pode ou ser uma face flexível, né, um manto verde, vegetação, ou uma face rígida, né, em concreto ou blocos aí de alvenaria. Esse é um exemplo, né, de face verde. Aqui é com sacaria e semente já instalada. Aqui é com manto de controle de proteção, né? Então esse manto ele vai servir aí de proteção e às vezes também auxilia aí na revegetação. Aqui já é uma proteção rígida, né? Tá sendo feito um muro de blocos de alvenaria, né? Esse muro, ele não tem ligação com a estrutura, é só um muro de proteção. Outro caso, né, execução de muros de bloco separado aí da estrutura de reforço. E também com concreto projetado. É uma opção aí, caso não possa ficar essa face verde. O processo construtivo dessas estruturas são bem simples, né? Como eu mostrei para vocês, a construção é sempre em camada. Então, é basicamente uma repetição.
A gente vai fazer as referências topográficas, preparação, escavação, preparação dessa fundação, né? Normalmente a gente faz um colchão drenante ali na fundação, preparação da forma, como que será executado essa estrutura, posicionamento do material de reforço, né? Posicionamento do geotêxtil, compactação do material, então a gente vai compactando conforme as camadas, instalação da drenagem interna e repetição, basicamente, dessas camadas, né? E no final, a proteção aí da face. Então é um processo bem simples, né? Por isso também do custo, a mão de obra não precisa ser uma mão de obra tão qualificada e você não requer maquinários também tão pesados. Aqui é exemplo, né, da instalação, fazendo a topografia, a marcação das estacas. Preparo da forma, então a gente tem 2 casos, pode ser utilizado ou forma de madeira, ou nessa obra optaram por forma metálica, né, onde você tem o travamento e depois você faz o arranque dessa forma para a construção das outras camadas. Aqui é um detalhe, né, dessa ancoragem para fazer a proteção e a estanqueidade dessa forma. As construções da camada, então sempre você posicionar aí o geotêxtil, né, conforme um projeto, e prever também as instalações aí dos geossintéticos para drenagem. Sempre respeitar também, observar em projeto o tamanho da ancoragem, tá? Sempre necessário a ancoragem dessas camadas e também a compactação delas. Normalmente aí as camadas são de 40 a 60, então pode ser compactadas até 25 centímetros. Então se a camada total é de 40, a gente faz uma compactação de 20, outra de 20. Aqui exemplo da instalação, então, das camadas, né? Fixação com grampo, tem que estar bem tracionadas também. Aqui é a parte da ancoragem, que vai vir depois ao aterro, né? O material depositado. Sobreposição, a gente sempre recomenda aí 30 centímetros, né? Instalação sempre perpendicular. Essas emendas têm sempre que ser perpendiculares. Aqui só um grampo para fixação, para facilitar. Espalhamento e compactação, né? Então a gente vai depositando aí o aterro e compactando, conforme eu falei para vocês, as camadas, né? A compactação ideal é no máximo 25 centímetros. E o grau de compactação vai depender do projeto, mas normalmente também fica entre 95% a 98%. É o exemplo, então, da construção, conforme eu falei para vocês, né? Aqui já está na 4ª camada. Instalação da drenagem, né? Instalação interna da drenagem. Aqui a gente pode observar também as formas de madeira. Instalação da proteção de face. Então, aqui já era um muro que estava todas as camadas concluídas. Instalação da proteção com manto verde. Aqui estava correndo uma hidrossemeadura também, né, para fazer essa proteção verde. E aqui a gente pode observar valas também, né, de fixação e de drenagem. Alguns casos de obra, tá? A gente teve um caso bem emblemático aí de 2014 na Colômbia, aeroporto Matecanha, era uma região turística. Esse aeroporto ele precisava ampliar, tá? Então aqui esse era o projeto inicial que se tinha, né? Fazer essa plataforma em concreto. Isso era muito custoso, então a própria empresa aí, né, responsável foi atrás de outras soluções mais viáveis, né? Que isso ia viabilizar. Era mais fácil você construir outro aeroporto do que você fazer essa estrutura.
Então, a gente fez esse estudo aí para eles, esse projeto, toda essa estrutura aí de ampliação em solo reforçado, tá? Com geossintéticos. Aqui a gente já pode ver fases da obra sendo executadas, né? Toda essa parte seria a nova parte aí de execução. Aqui já é a obra bem avançada, né? A gente tem alguns tipos de geossintéticos, né? É uma característica aí das estruturas de solo reforçado, é exatamente isso. Na base, a gente usa estruturas mais resistentes e no topo ela vai diminuindo as resistências, tá? Então, nesse caso, alguma parte usou geogrelha, outra geotexto-tecido. Essa já é ela concluída, então a gente consegue ver o manto aí, toda essa parte ficou exposta. E essa é uma foto depois, já lá na obra, como estava, né, vista de baixo. Esse é um caso de obra no Brasil. O primeiro caso que nós tivemos foi feito no ano passado, essa obra. Ela foi em Feira de Santana, na Bahia, na BR-116. Era necessário alguns muros, né, para duplicação e também para construção de contornos, né, acessos. O muro total teve altura de 6 metros, mas considerando aí tipo de pé de talude, teve 8, tá? E esses 3 muros tiveram a extensão de mais ou menos aí 450 metros. Essa era uma obra que estava especificada em terra armada, né? Uma solução bem convencional. E foi interessante que trouxe uma economia aí de 30% do projeto. Aqui é a execução do muro, né? Então, conforme eu falei para vocês, aqui nós temos um tipo de geossintético, uma resistência. Aqui outra, né? Aqui já está na camada final. Essa é o exemplo da via, então aqui já está na camada final também, com a instalação já do manto de proteção. Outro caso de obra que nós tivemos no Brasil, um pouco menor, mas bem significante também, foi na planta da Manto em Joinville, Santa Catarina. Nós tínhamos um caso aí de um talude, né, que cedeu. Então nós fizemos um solo reforçado para recomposição desse talude. Ele teve a extensão de 50 metros e 4 de altura. Toda essa área que estava interditada, né, por risco de queda. Então essa construção foi bem rápida e conseguiu liberar a área aí de fábrica. Aí a execução, um pouco da execução, então a gente consegue ver aí bem a parte da drenagem, a instalação do material também, né? Isso aqui era para proteção da chuva. E aqui já é o muro feito já com a grama instalada e o manto para proteção. É isso, trouxe um pouquinho para vocês. Ficarem alguma dúvida, tem as nossas redes sociais, todo o nosso site, YouTube. Estamos à disposição. E esses são meus contatos. Muito obrigada.